Hoje a gente vai lá para o Distrito Federal conversar com o autor Geraldo Ramieri, que tem muita coisa para contar para a gente. Também aí, professor, olha só que beleza, os professores invadindo a coletânea Palavra em Ação e trazendo novidades para você que está assistindo a gente. Geraldo, muito bem-vindo, muito prazer em receber você aqui com a gente. Boa tarde, Cláudia. Quem sou eu que agradece. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por participar da coletânea. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito legal. E conta pra gente aqui, geralmente eu sempre pergunto, né, para o pessoal poder conhecer um pouquinho dos artistas que passam por aqui. Fala um pouquinho quem é Geraldo Ramieri. Então, Cláudia, boa tarde a todos que estão assistindo a gente. Eu sou aqui da cidade de Planaltina, DF. Planaltina é uma cidade ao redor de Brasília, foi a cidade, inclusive, mais antiga de Brasília. Antes de ter a construção do DF, já existia. É uma cidade centenária, inclusive. Sou aqui da região, sou professor de História, trabalho aqui também na cidade. Atualmente não estou em sala de aula, eu trabalho na biblioteca escolar comunitária, que é pública. Sou coordenador dessa biblioteca, inclusive. É um prazer trabalhar com livros. Em poucos meses que eu já trabalhei nesse espaço, estou retornando agora. E é um prazer. A gente está em reabertura, inclusive agora, em processo de abertura para a nossa comunidade. Então, além dessa questão profissional, eu sou poeta desde adolescente, sempre escrevi, também escrevo contos, também sou muito envolvido com a cultura local, além disso sou produtor cultural independente, né? A gente faz as coisas na cara e coragem, já participei da produção sempre, né, Cláudia? Sempre também produzi saraus aqui, participei de vários coletivos, grupos aqui locais, mas também produzi individualmente. Eu fiz até um sarau de aniversário. O último sarau que eu produzi foi antes da pandemia, 2019. Cobrei o aniversário com poetas, músicos, amigos, fizemos um sarau muito bonito. Então, já realizei vários saraus, produções participei, inclusive de festivais de música também, produzindo, sempre tentando agitar. Mas minha vertente principal é a literatura. Então, sempre envolvido com a cultura local. Também faço parte de grupos, eu já fiz parte de vários grupos. Atualmente eu faço parte da Academia de Letras aqui de Planaltina, Academia Planaltinense de Letras, Artes e Ciências. Faço parte de um grupo cultural que fica na cidade de Taguatinga, aqui aos nossos arredores, mas também que é envolvido com cultura, que é a Tribo das Artes. E também faço parte de uma academia, inclusive, de autores brasilienses, uma academia que atende autores com deficiências visuais, e tem as pessoas que são parceiros, né? Uhum. Então a gente sempre está participando. E é isso, sou morador da cidade, envolvido aqui com a cultura local, amante da literatura, e sempre escrevi, e agora estou lutando por um espaço ao sol, né? E olha como tem coisa, hein? Então vamos por partes agora, vamos destrinchar isso tudo aí que você falou. Bom, a gente aqui, né, estuda mais ou menos que a cidade de Brasília foi feita em formato de um avião, não é isso? Ave, avião, nunca teve muita... A sua cidade já existia antes desse planejamento, né, desse concurso arquitetônico? Exatamente. É interessante falar de Planaltina, porque ela, na verdade, surgiu no século XVII, XVIII, uma vila pequena, né? Ela tinha o nome de Mestre d'Armas anteriormente, e bem nesse trajeto do Sudeste, chamada Estrada do Ouro, né, que ia para o Nordeste. E essa região do DF falava muito que era um sertão vazio, mas não era vazio. Na verdade, tinha fazendas e haviam duas cidades ao redor. Uma que é Santa Luzia, atual Luciana, que é o interior também ao redor de Goiás, e Planaltina. E aí, Planaltina existia antes. Interessante, porque aqui, inclusive, tem um marco chamado da Pedra Fundamental. Em 1922, no centenário da independência, foi criado um marco, um obelisco, numa região aqui próxima, que seria o marco da retomada da Constituição de Brasília. Porque tudo, assim, Juscelino, claro, ele retomou, mas a ideia é muito antiga. A ideia é histórica, bem séculos já se pensava em centralizar a capital. E na minha cidade foi o primeiro monumento, né? Pensava até que iria construir aqui, mas não construiu, ficou mais distante, né? Brasília fica a 40 quilômetros. Então aqui nossa cidade ela tem referências, inclusive, desse período, né, da Brasil Colônia, e ao mesmo tempo referências contemporâneas. Então, pouco a gente sabe, né, dessa história da nossa cidade planaltina. É verdade, porque a gente, quando tem aqui, ainda mais para cá, né? Quando a gente tem notícias, né, que estudam um pouco também sobre as regiões, quase não se ouve falar que já existiam algumas, já tinha alguma coisa ao redor, né? Parece que plantaram lá, esses vamos botar, pronto.
E não era, né? Na verdade, minha cidade havia fazendas ao redor, né? Então, assim, claro, realmente não havia uma cidade como é Brasília, mas haviam pessoas morando aqui, não era tão solidão assim, né? Então, havia outras cidades próximas, é interessante. Inclusive isso, né? Inclusive uma coisa interessante também é falar da Comissão Cruz, uma comissão, não sei se você já ouviu falar, que foi criada para marcar o quadrilátero. Essa comissão foi liderada por um astrônomo belga, Luiz Cruz, e ele fez esse caminho partindo de Pirenópolis até uma cidade chamada Formosa, que fica aqui próximo, e ela hospedou na minha cidade. Então, Olha assim, só. bem interessante, tem até uma estátua em homenagem a esse astrônomo aqui na minha cidade também. Então, Planaltina revive histórias também. Histórias, infelizmente, não tão conhecidas, né? No livro de história todos falam. Isso mesmo. E muito interessante, você falou sobre Pirenópolis. Há um tempo atrás eu fiz, aqui a gente faz de tudo um pouco, né? Uhum. E há um tempo atrás, num projeto de contação de história, eu fiz uma contação de história, um trabalho com os alunos da educação infantil sobre as cavalhadas de Pirenópolis. Ainda tem aí? Pirenópolis fica no outro ponto, fica uns 200 quilômetros, eu acho, se não estiver me enganado. Eu já fui, é próximo, né? Mas não é tão, é do outra ponta. Outra ponta é mais virada para o caminho da Bahia. Mas aqui temos umas cavalhadas também para Planaltina, principalmente a Folia do Reis, e a Folia Divina, muito forte na minha cidade, que é as cavalhadas, né? Em homenagem aos santos, né? Aqui tem a Folia de Reis e a Folia do Divino. Até hoje, ano passado não teve por causa da pandemia, esse ano teve com cuidados, né? Então tem os pousos de folia que as pessoas vão fazendo. Eu já participei eventualmente, né? É muito da minha tradição, também já acompanha, né? Mas é muito interessante a história das cavalhadas. É uma tradição de Goiás e permanece. Eu acho que a única cidade de Brasília que contém ainda essa história é Planaltina. As outras cidades que eu saiba não teve essa tradição, essa cultura, esse patrimônio material ainda, né? Assim, vieram depois. Então, nossa cidade, ela mantém esse patrimônio, que é muito interessante você ter falado, viu, Cláudia? Legal. É bom, eu gosto muito quando vêm assim, pessoas como você de outras cidades, de outros estados, porque é uma cultura que vocês trazem aqui para a TV, que vocês trazem para quem está assistindo a gente, que a gente não vê todo dia. Né? O pessoal que liga o jornal, que vai ver as notícias, ele vai ver aquela notícia específica. Geralmente nunca é boa, né? Já o pessoal às vezes tem essa coisa de noticiar tragédia, acidente, é isso e aquilo. E da cidade em si, né, do estado em si, a gente quase não tem esse conhecimento da cultura. Assim, falada por quem né, vive, né, por quem está aí. E é muito bom fazer essas comparações e ver como a arte age no Brasil de tantas formas diferentes. E como o nosso país é tão rico e vasto em cultura e que muitas vezes não é tão valorizada quanto merece, né? E visibilidade, né? Isso mesmo. É bom que aí você volta mais vezes para a gente falar mais sobre esses assuntos aí, trocar essa informação. Isso é muito uma riqueza, né? Não tem preço. E aí, nesse meio todo, tem o Geraldo Poeta. Então, e aí falando em passado e memória, né? Aqui também, além dessa história da tradição, da história desse cultura, inclusive da tradição goiana, mesmo sendo Brasil, tem também a modernidade. Há várias pessoas que fazem esse tipo de cultura, movimento de rock, hip hop, batalha de rima. Então, assim, a minha cidade também vive moderno, né? Assim, é um pouco dos dois, assim, há vários movimentos. E eu, inclusive, né, participando aqui, participei de vários saraus, produzindo. Em nossos eventos sempre teve várias diversidades, vários tipos de músicos, de grupos tocando viola a cantores de rap, né? Então, a gente sempre tenta incluir isso, né? A ideia é justamente dar essa visibilidade a essa diversidade, né? Que é bem importante. E em meus poemas também, Cláudia, eu tenho poemas, inclusive, que falam da minha cidade. Eu acho importante. Eu respeito todo mundo, mas eu gosto do poema que se fala da cidade também. Né? Eu gosto de falar da minha cidade também, da minha realidade. Eu acho que é importante. Com certeza, isso acaba virando até um documento histórico, né? Porque exatamente. Você está trazendo aí a sua percepção da época em que você vive ou da época em que você estudou aí, você transforma isso aí em palavras, em poesia. E da Bira pelo Drummond, né? Quem conhecia da Bira se não fosse pelo Drummond, né? Um exemplo, né? Então é isso, a poesia imortaliza também.
Com certeza. E você falou para mim que juntou aí algumas poesias para ler, como a gente já está no finalzinho do terceiro bloco, dá tempo de você ler uma poesia e eu chamar o comercial para a gente voltar e bater mais um pouquinho de papo. Então, o que você tem aí para gente? Eu vou ler um poema que está na coletânea, chama Nau de Estrelas, e fala um pouco do exterior e do interior. Atravessando nuvens navego, os sidéreos mares, de águas cósmicas e marés celestes. Numa nau de estrelas, caravela de constelações, em busca de novas galáxias, nos oceanos das noites escuras dos meus olhos, cintilantes em claro, tão alto que consigo me ver, mesmo na maior escuridão. Testemunhei naufrágios, meteoros em tempestades e os buracos negros sugando tudo ao redor. Mas quando estive à deriva, no vazio quase a me afogar, pelos teus astrolábios tracei rotas desconhecidas, viajando agora para onde ninguém jamais foi, entre pulsares e nebulosas, fazendo de bússola o coração. Um poema meu e está na coletânea Palavra em Ação. Aí, ó, já tá dando spoiler pro pessoal, hein? Já é, né? Para dar um gostinho, né? Legal. E a gente vai pro comercial, mas na volta a gente vai falar mais sobre essa poesia aí. E você aí de casa, fica ligadinho que a gente volta já já. E rapidinho estamos de volta e hoje nós estamos longe, estamos no Distrito Federal, já que você que está passando por aqui vai conhecer um pouquinho mais da literatura, da cultura, disso tudo que tem por lá, tão longe, né? Mas que beleza que a internet faz com que tudo pareça mais pertinho, né? E a gente está aqui com o Geraldo Ramieri falando sobre poesia, por cultura. Em que você se inspirou para fazer esse poema que você leu aí e enviou para a coletânea Palavra em Ação? Nau de Estrelas? Então, Nau Navio, né? Eu sou apaixonado também por astronomia, apesar de ser outra área, eu sempre achei muito lindo. E aqui tem um céu muito bonito, a minha cidade tem um destaque aqui, ela tem prédios baixos, não tem prédios altos. Então, o céu é um céu muito bonito, não tem, raros são os prédios altos, então a gente consegue ver o céu. Eu escrevi tanto para o céu, né, de forma física, mas o céu interior da gente, né? Inclusive, Cláudio, falando nisso, eu tenho um blog chamado Céus Subterrâneos, também disponível no Facebook, que remete a esse poema também. E é isso, né? Os céus interiores da gente, né? Que a poesia justamente está aí, né? Então, é isso. Foi essa referência que eu fiz, sabe? Eu tenho poemas variados, de vários tipos, de vários estilos. Você se inspira para fazer? Quais são, assim, a sua inspiração, os seus temas, sobre o que você gosta de escrever? Então, eu escrevo sobre várias coisas. Eu escrevo tanto, eu acho importante, no meu caso, né? Sempre escrevi sobre questões sociais, né? Falar da minha vida ao redor, do que acontece. E também do interior, né? Dos sentimentos, amores, pesares, né? Eu gosto também de ter alguns poemas meus que eu falo também como se fossem histórias. Eu também escrevo contos, né? Eu não tenho livro de contos ainda, mas tenho contos publicados em antologias. E eu gosto de misturar as coisas da poesia e da prosa, né? Tem poemas meus que falam de histórias também. Então eu misturo um pouco de tudo. Por que escrever poesia? Por que escrever? Para mim sempre foi necessidade, uma coisa que tenho desde criança. Eu escrevia desde garoto, mesmo sem influência.
né? Eu não tenho influência assim literária em família, não tenho outras pessoas que escreviam. Então é uma coisa como respirar, né? A gente vai fazendo, vai aprendendo, né? Então, e até desistir, já pensei até em desistir já. Mas aí, hoje eu tenho 40 anos, né? E de muitos anos publicando. Inclusive eu tenho um livro, né, que estou publicando agora e remete toda essa poesia anterior. Então, faz parte da gente, né, Cláudio? A literatura, quando faz parte da gente, ninguém tira, né? A gente pode até pensar em tirar, mas a gente não consegue. Então, é necessidade. Agora fala um pouquinho aí do seu livro, né? Tá chegando aí no forninho, já tá no forninho, já tá a caminho. Conta aí por quê, né? Como surgiu essa ideia? Não, eu vou fazer um livro todinho meu. Então, o livro se chama Desencantados para o Esquecimento. É um livro da editora Viseu, que é a editora do sul do país, de Maringá, Paraná. E eu consegui, na verdade, reunir uma coletânea. É um livro demorou, na verdade, reúne muitos dos meus poemas, não vou falar todos, mas muitos dos meus poemas que eu escrevi desde os últimos 15 anos. Assim. É bem interessante. Tem mais de 100 poemas. Então, ficou um livro, uma coletânea pessoal, né? E demorei um pouco para publicar, mas acho que cada coisa acontece no seu tempo, né? Então, é um livro que está em pré-venda, não sai da editora Viseu, quem puder procurar. Eu ainda não recebi o livro, infelizmente, né? Espero que talvez em outra oportunidade eu possa também mostrar para gente. Com certeza, viu? Mas quem quiser procurar, adquirir na pré-venda, ainda tem um período em que eles vão enviar, tá lá na editora. Eu estou divulgando, eu tenho um Facebook também, Geraldo Ramieri, tem Instagram, mas sempre divulgando também minhas redes sociais. Como acha nas redes sociais? Geraldo Ramieri, né? Tem o meu Instagram, @GeraldoRamieri, geraldo.ramieri, é fácil. Não é um nome muito comum, né? Então as pessoas geralmente encontram, né? Geraldo Ramieri, me encontra no Facebook. Também meu blog chama celsubterraneos.blogspot.com.br, né, que é um blog que eu sempre estou divulgando. E, na verdade, é fácil, é tranquilo de encontrar. Eu devo fazer um lançamento virtual em setembro, no meu planejamento. Infelizmente, a gente não está conseguindo fazer o presencial, espero poder em breve. Mas o virtual já estou convidando nossos espectadores aí do programa que possam acompanhar. Em setembro vou estar divulgando. E vai ser o lançamento virtual vai ser onde? Vai ser pelo YouTube? Vai ser no Insta? Pelo YouTube. Eu tenho um canal do YouTube que está meio desativado, mas vou reativar. Isso. Eu vou fazer muito tempo que eu não mexo, né? Mas eu vou reativar meu canal e mais para essa questão literária mesmo. E eu pretendo fazer pelo Instagram. Eu acho o YouTube mais democrático, né? O YouTube ele tem acesso a mais gente, né? Mas também pelo Face, que eu puder divulgar, estarei divulgando, mas a princípio a primeira live deve ser pelo YouTube, Cláudia. Tá muito ansioso para receber a sensação de ter um livrinho seu na mão, né? É um filho, né? E demorou tantos anos. Eu tenho um segundo livro que eu estou já rascunhando, eu não vou demorar tanto como foi dessa última vez, não. Que inclusive é Céu Subterrâneos, o nome do meu blog. Já está já adiantando, mas esse demorou muito, né? Então é uma ansiedade, assim, boa, né? Eu estou tranquilo, mas assim, e muita gente pedindo, né? Amigos, pessoas que já acompanhavam minha literatura. Então eu acho que as pessoas estão mais ansiosas do que eu. É coisa boa, né? Coisa boa. Bom, né? Muito bem. E sobre a coletânea, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre a coletânea Palavra em Ação, que está chegando por aí. Daqui a pouco tem lançamento, tem tudo, e vocês vão estar recebendo. Como é que foi para você participar da coletânea Palavra em Ação? O que você tem achado? Conta aí para o pessoal conhecer também. Então, eu achei incrível. Além da contato, só em fazer a coletânea já é um parabéns, né? A gente sabe da luta em fazer, mas de ter a possibilidade de, além de divulgar o poema do autor, os poemas, mas divulgar também o trabalho como um todo, né? Muitas vezes as coletâneas, antologias, você publica o poema e pronto. Nesta não, né? Tem a possibilidade de divulgar nosso trabalho, as redes sociais, que são tão importantes hoje, né? Para tudo, o artista então ainda mais. Então, com certeza, a coletânea ela vem para abrir espaço para a gente, né? Não só o texto escrito, mas aqui a oportunidade, por exemplo, de estar num programa tão bacana, tão legal, e ampliar. E acho que isso realmente é muito importante. Tão importante como ter o texto escrito é ter essas vozes ecoando por aqui, sabe, Cláudia?
Com certeza. E agora, como público, né, o olhar do público, o que você diria para o pessoal que está assistindo a gente, o pessoal das redes sociais, como apoiar um artista, como apoiar um escritor? Acho que tem várias formas, né? Primeiro, você, pelo menos, se você não pode adquirir o livro, que é o ideal, né? Inclusive, meu livro vai estar em e-book também, está disponível, é bom falar, às vezes as pessoas fala assim, dá preferem. Um também, que às vezes... É o mesmo site, é o da editora Liceu, tá? Procura Geraldo Ramieri, você encontra, e também na minha rede vai estar sempre divulgando. Então, o e-book é bem legal, né? Tem gente que prefere o e-book do que o livro, com a escolha. Mas, assim, você pode adquirir o livro, o e-book, pode curtir o Facebook, você pode divulgar, sabe? Então, às vezes não é o dinheiro, né? Não é a questão, mas o apoio, né? Quando eu recebo, por exemplo, alguém, que poema lindo, isso já para mim é o melhor reconhecimento. Já valeu a pena ter escrito o poema, né, Cláudia? Então, igual outros artistas também, né? Mas o caso do escritor, ele quer ser lido. Eu quero ser lido, né? Então, se você puder divulgar, inclusive quem adquire meu livro, divulgue, claro, eu peço apenas que cita, né, que é importante, né, a autoria da obra, mas pode usar em livro, pode usar em livro didático, em sala de aula, tem colegas e pessoas que usam meus poemas em sala de aula, que eu fico muito feliz. E isso né? é uma boa ideia, ó. Tá aí para os professores aí de literatura, portuguesa, né? Eu sempre peço para os autores darem dicas, né? Porque é sempre uma ideia que surge que pode incentivar aquele que de repente, não, eu não sei o que fazer, eu não tenho dinheiro para comprar um livro, eu não mexo muito na rede, o que eu posso fazer? Tá aí, uma ideia ótima para você. Exatamente. E divulgar, usar em sala de aula. Tem poemas meus que são quase músicas. Quem quiser musicar também, fazer música, fica à vontade. A gente quer a arte divulgada, né, Cláudia? Isso aí. É muito bem. Olha, antes de terminar a nossa entrevista, pode ler mais um poeminha aí pra gente. O que você tem aí de bom? Conta pra gente aí o que você separou de presente pro programa aqui nessa semana. Então, incrível estar aqui. É um prazer enorme. Eu separei um poema que está no livro. O primeiro poema meu não vai estar na coletânea. É a primeira vez, inclusive, que vai estar publicado no livro. E este está no meu livro que estou lançando, e fala da escrita também. E é bem interessante. Chama Evidência Secreta. Quintana me ensinou a não datar meus poemas. Se ainda os assino, é por pura vaidade. Há poesias que tardam meses, às vezes anos, para serem escritas. Outras jamais são conclusas, continuando incompletas, dentro do coração de poeta. E o que escrevo não é nada, comparado ao que nunca escrevi. Verso que surge em mim, rarefeitos e depois desaparecem, mais rápido do que a mão poderia acompanhar. A poesia é o que permanece, e também tudo que se esvai, evidente e secreta, brincando entre dedos. Então, um poema que fala da poesia, que fala disso, e muita coisa que a gente escreve não fica... de não datar os poemas. Eu dato meus poemas, alguns. Quando eu era adolescente, todos eles têm a data lá. Há um poema do Quintana que ele fala: poeta, não date seus poemas. Eu li isso adolescente e nasceu o poema, né? E por isso eu falo quem Quintana me ensinou. É um poema do Quintana, do Mário Quintana, que fala disso, que é interessante. Pois é, a gente acaba, nunca nem pensei nisso, não datar meus poemas, todos têm data. E eu acho, de certa forma, eu até gosto quando eu vejo, né, meus poemas. Eu fico lembrando, nossa, eu escrevi isso aqui, o que será? Foi por causa daquilo. Mas caso Quintana, eu nunca datei. Eu posso até organizar a coletânea numa época, né? O livro é organizado em 2 períodos distintos, mas em anos que eu coloco, mas a data no poema não tem. Quintana me passou isso e eu estou seguindo. Arrisca, muito bem. Arrisca, né, Cláudia? Que pena, nossa entrevista já está no finalzinho. Eu te agradeço muito a sua presença no nosso programa. Estamos aqui de portas abertas para você, quando trouxer seu livro, mais novidades, contar mais sobre essa cultura toda aí, que a gente vai gostar muito de conhecer. Cláudio, obrigado a vocês, obrigado a todos os espectadores. Uma honra estar aqui. Com certeza voltarei assim que puder e com meu livro, tá bom? Isso aí. E para você aí de casa, não se esqueça, nosso programa todos os dias de 12h, 13h, nas redes sociais também tem, e reprise de noitinha. Então, espero por vocês amanhã
nesse mesmo bate-canal. Até lá. Tchau, gente. Prazer.